Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Janilton Nunes de Souza, aluno da Universidade Estácio, na qual realizo o curso de licenciatura em História. A minha matrícula é 2020-070 11651. Hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho Prática como Componente Curricular da disciplina História da Educação, cuja proposta é a seguinte: revisitando a história da educação. Revisite os conteúdos das aulas, os 4 módulos de cada tema. Explore bastante tudo o que é oferecido para seu aprofundamento. Pesquise, reflita, elabore conhecimento. Visite sites de escolas do ensino fundamental 2 e ensino médio, escolas públicas, religiosas, militares, e busque as propostas pedagógicas dessas escolas, que ficam disponíveis nas páginas virtuais. Ao revisitar os conteúdos e visitar sites, tenha como referência os seguintes pontos. E a partir daqui, vamos iniciar. Quais características foram identificadas dos modelos educacionais no decurso da história, bem como suas contribuições para a formação dos sujeitos e das sociedades? Bem, nesse primeiro ponto, nós temos que levar em consideração o devido período da história de cada sociedade. Contribuições há de várias formas. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, ali na Grécia, para a formação da sociedade, davam muito valor ao conhecimento, né? A prática, o conhecimento era uma prática social para a formação do cidadão. Na educação ateniense, que foi nesse período aqui, a gente observou a preocupação em formar um cidadão capaz de defender suas ideias na ágora, no espaço público, saber argumentar, saber fazer exatamente a retórica, bem falar, bem escrever, bem defender as suas ideias. Já na educação espartana, já era uma educação mais voltada para formar o guerreiro, né? Que eram totalmente pertinentes para o contexto histórico em que eles viviam. Quando nós chegamos aqui já no Império Romano, que herdou muito dessa educação clássica, mas também a gente vê algumas diferenças que contribuíram para a formação dos sujeitos. Já nesse ponto da história, o ensino visava oferecer à criança o aprendizado suficiente para a sua atuação social. E a responsabilidade da família também era destacada na educação romana. São aspectos importantes aqui da educação na Idade Antiga, na educação clássica. Quando a gente evolui, já vai para a Idade Média, nós já observamos aqui uma influência maior da igreja. Já que já vamos entrar na educação patrística, né, que começou ali com os padres cristãos responsáveis por formar os clérigos, né, e também aproveitando aqui e formando também a elite social da época. Um pouco mais, a gente já chega com a escolástica, na figura de São Tomás de Aquino. Volto aqui na patrística para mencionar aqui o bispo africano Agostinho de Hipona, que foi uma figura importante na patrística, e na escolástica São Tomás de Aquino. Quando nós vamos evoluindo um pouco mais, chega ali na educação no Renascimento, né? Já no pós-Idade Média. Aqui a gente já vê também uma grande evolução, uma grande contribuição na área da educação. Uma vez que na Idade Medieval não havia uma grande separação entre as idades, as crianças eram tratadas como pequenos adultos. E aqui as crianças de origem nobre eram alvo de alguma educação estrutural. E agora também começa a educar fora da nobreza. Aqui nessa época do Renascimento,
A educação, anteriormente, dependia de professores particulares ou iniciativas da igreja. Agora já passamos a falar de modelos previstos em lei, mantidos pelo Estado e com funções de preparar o sujeito para o Estado. Ainda não é essa a ideia de educação formal, como mais tarde seria estruturada, mas uma educação prática para a vida em sociedade. E nessa época aqui a gente já destaca alguns pensadores que contribuíram. Maquiavel, que dizia que a educação estava inegavelmente vinculada à virtude. John Locke, que falou do contrato social, a relação do Estado e do indivíduo, né? E Locke, nessa época aqui, também dizia que a educação possuía um caráter eminentemente moral. Ele dizia que de nada adianta o indivíduo dominar os princípios da ciência se isso não torna uma pessoa e um cidadão melhor. Evoluindo um pouco mais, ainda que nessa época aqui eu vou mencionar aqui a contribuição dos jesuítas, né? Que aqui a gente já começa com a educação no Brasil. Lá em 1549, quando eles vieram para cá juntamente com o governo geral. Começaram aqui a catequizar os índios, ensinar o português, né? Colocar o cristianismo em prática. Em 1599, ocorre aqui um fato muito importante que contribui ainda mais para poder fortalecer essa educação jesuítica aqui no Brasil, que é a edição do Ratio Studiorum, que, sem dúvida nenhuma, foi uma importante ferramenta pedagógica, uma vez que esse manual determinava não só os conteúdos e as disciplinas que deveriam ser ministrados, mas se detinha de forma detalhada na própria prática docente que seria aplicada pelos membros da ordem. E, fruto dessa época, até hoje, né, o Ratio Studiorum, ele serviu como modelo e influencia, de certa forma, até hoje, todos os demais modelos pedagógicos que o seguiram. Quando a gente chega aqui na educação iluminista, a gente já vê uma forma de transformar a estrutura social, que afetou diretamente a educação e teve como principal expressão o modelo de ensino proposto pelo Marquês de Pombal, né? A reforma pombalina, que teve impactos aqui na educação brasileira, uma vez que expulsou os jesuítas e implantou uma nova forma de ensinar, né? Estabelecimento de uma educação laica, de responsabilidade do governo, já mais voltada para uma autonomia intelectual, um aprendizado pelo próprio aluno e um ensino exclusivamente em português. Esse método foi posteriormente modernizado com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Caminhando um pouco mais na história, a gente chega aqui na educação contemporânea. E aqui a gente vê mais uma vez os impactos da educação no decurso da história de todos os sujeitos da educação, tanto do corpo docente como do corpo discente. Aqui na educação contemporânea, eu gostaria de destacar entre 1914 e entre 1945, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que a educação passa a ganhar um novo papel, que é atender aos anseios nacionalistas. Uma reflexão interessante que a gente pode tirar dessa parte da história da educação é que a educação se tornou vital para os governos como estratégias políticas. Até mesmo regimes bem diferentes tinham uma coisa em comum: viam a educação como algo vital. Para os socialistas, formar para atender os anseios da sociedade e do governo. Para os fascistas e nazistas, formar para despertar paixão, ordem e respeito pela nação. E para os capitalistas, formar para um mundo do trabalho. Bem, essas são algumas características, algumas coisas que aconteceram no decurso da história que eu destaquei aqui nesse primeiro ponto.
Vamos para o segundo. Quais fatos e situações que se destacam na história da educação no Brasil e no mundo você conseguiu perceber nas propostas pedagógicas observadas? Pois bem, nessa parte aqui eu consultei as propostas pedagógicas do Colégio Militar, de um colégio da rede pública e a proposta pedagógica de uma rede de colégio particular. Aqui a gente observa alguns fatores nessas propostas educacionais que nos remete a situações que eu mencionei aqui da antiguidade clássica, lá resquícios ainda da educação grega, principalmente da educação romana também. Por exemplo, permitir ao aluno desenvolver atitudes e incorporar valores familiares, sociais e patrióticos, que lhe assegurem um futuro de cidadão patriota, consciente de seus deveres, direitos e responsabilidades, qualquer que seja o campo profissional de sua referência. A gente vê aqui a educação como uma prática social, que quer formar o cidadão para ser um sujeito ativo na sociedade, né? Características aqui que nós já observamos na antiguidade clássica. Outro aspecto também muito importante que observei na avaliação das propostas pedagógicas, a estimulação do protagonismo, do olhar crítico e da capacidade de realização. Essa é uma característica que a gente já observa aqui na educação contemporânea, né? Essa que a gente está em andamento, né? Está sendo desenvolvida, né? Diz também que o potencial individual, para além do conhecimento acadêmico, desenvolvendo os aspectos intelectual e socioemocional em conjunto. Mais uma característica importante que a gente observa hoje em dia e que vem do decurso da história e que contribui sobremaneira para os sujeitos da educação de hoje. Outro aspecto constante aqui no PCC é qual a importância do diálogo produtivo entre a história e a pedagogia. Aqui a gente vê que tem que ter um relacionamento dialógico vital para o amplo entendimento entre essas profissões. O pedagogo ele tem que ter a visão social, a visão histórica, para bem elaborar os seus projetos pedagógicos. Por sua vez, o historiador ele apreende o benefício da dialética argumentativa, né, no processo participativo da formação do seu aluno. E dessa forma, com essa sinergia, com essa sintonia entre a pedagogia e a história, surgirão novos caminhos e maneiras de levar o conhecimento. Essa aproximação proporciona o surgimento de uma pedagogia crítica, que a gente tanto busca, que passa a considerar que a função social da escola vai além do simples ensinar de maneira mecânica. Portanto, pedagogia e história devem caminhar de mãos dadas. Outro ponto aqui do PCC. Quais contribuições dos povos e dos fatos históricos você conseguiu perceber nas propostas pedagógicas das escolas observadas e como essas contribuições estão presentes na constituição dos modelos de formação do sujeito? Bem, várias são as heranças observadas no decurso da história. O processo que nós estamos hoje, ele é fruto do que nós vivenciamos. Afinal de contas, para a gente poder entender o presente, a gente tem que olhar para o passado, porque ele vai nos iluminar e mostrar qual caminho a gente deve seguir.
Povos e fatos históricos. Bem, mais uma vez aqui eu volto à Antiguidade Clássica, aos gregos, aos espartanos, aos romanos, né? Aspectos que eu já mencionei que a gente pode observar nos dias de hoje. Vários pensadores que influenciaram também nessa época, nós observamos que até hoje em dia permanecem. Podemos citar aqui Pestalozzi, que já lá no século XVI, XVII, se referia à educação, que o afeto seria um dos principais componentes do processo educacional. É o amor que estimula a criança a aprender, preenchendo de dentro para fora. Né? Essa teoria comparava a escola com uma casa, né? Coisas que a gente vê até hoje em dia. Essa atenção que a gente tem em casa, dos nossos pais, dos nossos familiares, também devemos ter na escola, com os professores, com todos aqueles que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Vimos aqui também, podemos citar aqui também Frobel, com relação ao jardim de infância, que via que a criança é uma semente divina, né? Ele propunha uma escola lúdica. Isso aí, já naquela época, e a gente vê que até hoje está presente, né? A questão das crianças começando a estudar mais cedo, jardim de infância 1, 2, a pré-escola, tudo isso tem origem lá no passado, né? É fruto do que o ser humano viveu lá atrás e que até hoje está presente aqui. Outra proposta aqui no PCC é a seguinte: trazer contribuições que não foram expostas nos pontos acima. Bem, finalizando essa disciplina História da Educação, eu consegui observar a importância dessa disciplina para todos aqueles que ingressam na universidade para cursarem o ensino superior. Porque a história da educação ela é de suma importância, independente de qualquer área, para que a gente possa entender o que acontece hoje em dia, para que a gente possa comparar, para que a gente possa entender o dinamismo da transformação do processo educacional ao longo dos séculos. De forma que a história da educação serve para perceber que não existe um passado inquestionável, né? Precisamos caminhar bastante para chegar a um patamar em que a educação de qualidade seja considerada um direito de todos. Observamos aqui, no decorrer dessa matéria, a importância da gente modificar essa educação que está aí proposta hoje em dia, essa educação, como diria Paulo Freire, essa educação tradicional, bancária, de memorização, de repetição. E a gente tem que buscar uma educação emancipatória, né? Que tanto eu ouvi esse termo em várias disciplinas, que chega até ser uma utopia, né? É uma utopia, mas que a gente tem que buscar. Utopia porque ela é contra-hegemônica, ela vem na contramão das propostas oficiais. É um processo em construção, né? Que ele está no horizonte. Ele busca o fim da alienação ele procura um trabalhador esclarecido, que não se sujeita, que seja ativo na sociedade, que tenha uma formação integral, e não essa formação instrumental, essa formação tecnicista que a gente ainda observa hoje em dia. Então, por fim, entendo a grande contribuição da história da educação para que a gente possa entender que ponto nós estamos e onde nós queremos chegar. Vamos em busca dessa educação emancipatória. Vamos em busca de formar esse sujeito integral.
que seja um ator ativo na sociedade, de forma que ele possa contribuir e possa ser uma pessoa melhor para todos. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.